Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fez as merda que fez, pague pelas merda que fez. Prisão em banho-maria. Alexandre de Moraes nega prender Bolsonaro, mas enquadra ex-presidente. Jair chora em culto evangélico. Bate-boca no STF. Depoimento de ex-assessor de Bolsonaro vira troca de acusações entre advogados, juiz e PGR. A viagem não havia ocorrido, viagem essa que foi utilizada como justificativa da minha prisão. Vorazes e furiosos. Na guerra do tarifaço, americanos colocam olho grande em minerais raros do Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde também para você que nos ouve pela web rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, ou você também que nos ouve na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Ao meu lado, já estou nessa quinta-feira com a mesa redonda completa. Juliano Medeiros, boa tarde para você. Chico Sá. Boa tarde, Gabi. Estão combinando hoje, né? Aqui a gente está num meio termo. Chico Sá de vermelho, Juliano de azul. Tom sur tom aqui na mesa. Sobre tom aqui. A gente está combinando com o cenário. Para aguentar essa semana. Estamos chegando bem. E a gente já tem resposta do ministro Alexandre de Moraes, né? Quem estava esperando por uma prisão, não aconteceu. Mas a gente imaginou realmente que esse não seria o timing da prisão. Relaxa, deixa essa champanhe aí, não vai estourar. Segura na boa, prende o homem quando ele estiver condenado, né? Você que comunga um pouco daquela pressa da Dessi Gonçalves, do meme da Dessi Gonçalves, que prenda esse FDP... Segura um pouco aí, segura que em setembro vai chegar, na primavera. Vou trazer a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente traz aqui um trechinho desse argumento que o Alexandre de Moraes responde àquele argumento da defesa de que o Bolsonaro não teve a intenção de violar uma das medidas cautelares, que é justamente a de dar entrevistas, porque esses conteúdos vão para as redes sociais e não postar nas redes sociais é uma dessas determinações do ministro Alexandre de Moraes, só que ele advertiu, se acontecer de novo, se descumprir essa regra de novo, não vai ter jeito, vai ser preso. Abre aspas, então, para o Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Bolsonaro, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata nos termos do artigo tal do Código de Processo Penal. Enfim, deu o recado para a defesa do Bolsonaro. Se acontecer de novo, já sabe. Pois é, Gabi, e a gente, claro, está acompanhando com muita atenção o momento exato, quando que vai acontecer. Agora, realmente seria uma coisa um pouco esdrúxula que o Bolsonaro começasse a ser preso, fosse preso pela primeira vez, a partir do descumprimento de uma medida cautelar, né? Quer dizer, o sujeito que foi responsável por preparar um golpe de Estado no Brasil, que foi responsável por 700 mil mortes na pandemia do Covid, não está sendo julgado por isso, é sempre bom lembrar, ser preso porque deu uma entrevista, postou algo na rede social, né? Eu, honestamente, acho que o ministro Alexandre de Moraes está sendo cauteloso na medida para tomar decisões que não sejam contestadas no Brasil ou no exterior, medidas que possam conter aí uma legitimidade não só dos seus pares ministros, mas também da opinião pública, e acho que acerta o ministro Alexandre de Moraes, né? Óbvio, a primeira decisão dele tinha alguns pontos que não estavam suficientemente esclarecidos, né? Por exemplo, se ele
postasse um conteúdo, aliás, se fosse postado um conteúdo de uma entrevista dele numa rede social que não fosse a sua, isso também caracterizaria uma burla da cautelar? Então, essas decisões, essas determinações foram melhor esclarecidas, agora no despacho do Alexandre de Moraes, está claro o que pode e o que não pode, e daqui para frente eu suponho que o Bolsonaro vai cumprir de forma bem comportada as determinações do Alexandre de Moraes. Com certeza, a gente tem esse trecho, né, Chico Sá, nessa decisão, respondendo a um questionamento, porque a defesa do Bolsonaro fez um questionamento, de fato, de que alguns, segundo os advogados do Bolsonaro, né, eles argumentaram que estava confuso ali, eles pediram esclarecimentos. E o Alexandre de Moraes, ele destacou a articulação de milícias digitais com o propósito de proliferar a notícia falsa e prejudicar a soberania do país, mas disse que não proibiu a entrevista. A gente vai ver esse trecho aqui da decisão do Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte, abre aspas, em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas, porque ali depois de um certo horário também o Jair Bolsonaro não pode sair na rua, tá com a tornozeleira eletrônica. Até 7 da noite. 7 da noite, quando a gente acaba aqui, ele tem que se guardar. É o mesmo horário libera a dois, Jurubeba, né? Bolsonaro tem que estar em casa. Exatamente. Tem que tomar Jurubeba em casa. Exato. Tem que correr para casa. E aí ele segue ali falando, a explicitação, da medida cautelar que foi imposta pela decisão do dia 21, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. O que ele quer dizer com isso, né, Chico? A extrema-direita, ela costuma agir dessa maneira, né? Ela faz falas ou manifestações públicas, isso acontece muito no Congresso Nacional, quando a gente pensa. Exatamente. Aquele parlamentar da extrema-direita que faz uma fala para gerar um corte nas redes sociais depois, é isso, né? Para alimentar as milícias digitais. Essa expressão é o que resume tudo, o Juliano acabou de tocar nela, é para não alimentar toda essa milícia. Mas mesmo assim, ontem, depois já tinha saído a determinação. Um pouco depois já estava rolando uma isca ali para o bolsonarismo, que era um falso decreto de prisão do Bolsonaro, circulando fartamente nas redes entre o povo graúdo do bolsonarismo, que sabia mais do que tudo que não havia esse decreto. Mas para jogar na confusão em cima do Xandão, para jogar nessa pressão, soltaram esse decreto falso e assinado lá pelo Xandão. Então, a gente sabe que não tem jeito. Desde a pandemia, o Bolsonaro ele desobedecia toda e qualquer ordem expressada pelo Supremo ainda na pandemia. Ele vai continuar desobedecendo. Não ele propriamente, mas ali os arredores. Mas pelo menos agora o Xandão tem no papel ali, ó. Tá aqui, você cometeu isso, isso seria motivo de prisão. Mas mesmo assim, eu acho que vai segurar, só tem chilindró com a condenação. É isso. Não, e muito importante, porque mesmo entre analistas, muita gente estava olhando aquela primeira decisão do Alexandre de Moraes com certas dúvidas. Sim, de até e onde foi podia. Questionado, né, Juliano? Se era censura prévia, enfim, tinha algumas questões. Acho que agora a coisa ficou preto no branco, né? E ele vai ter que tomar cuidado. Eu disse isso numa outra entrevista, eu não acho que o Bolsonaro tenha nenhuma coragem, nenhuma valentia para antecipar sua prisão em nome de uma causa. Isso só líderes grandes, líderes corajosos, líderes valorosos podem fazer, que é se sacrificar por uma causa. Eu não acho que o Bolsonaro trate tudo o que está acontecendo como causa. Acho que o Jair Bolsonaro trata o que está acontecendo como um problema dele, né, da sua vida. Que é um negócio pessoal. É um negócio do Jair, né, como já nos ensinou. É um negócio do Jair. Piva. Então, acho que não tem nenhuma chance dele... Como alguém chegou a mencionar, né, de que será que ele está criando uma condição para ser preso e se vitimizar? Gente... Um sujeito como esse não pensa assim. Um sujeito como esse está pensando em salvar a própria pele, em passar o máximo de tempo possível em casa, no conforto do lar, desfrutando das regalias que amealhou ao longo de anos. Não vai se sacrificar para ser preso antes, para gerar um movimento. Ele quer tirar um troco sempre da militância, né? Ele sempre está preocupado em tirar um troco via Pix,
como tirou aqueles 17 milhões, amealhar ali uma fortuna para viver o resto da vida, seja preso ou não, numa domiciliar ou não. A preocupação deles é juntar dinheiro. É isso. E até isso me faz lembrar um tema, que é toda a discussão que existiu em torno da facada do Bolsonaro, né? De que o Bolsonaro foi uma facada tramada em que o Bolsonaro... Imagina se um sujeito covarde como o Bolsonaro, um sujeito vil como o Bolsonaro, ia colocar, de alguma forma, a vida em risco numa facada planejada. Eu não acredito nessa teoria, eu sei que tem muita gente que pensa isso, mas exatamente porque isso exigiria alguma coragem do sujeito, exigiria algum tipo de disposição de correr riscos. Esse cara não tem disposição nenhuma, é um covarde. É um sujeito covarde, um sujeito vil, um sujeito que, né, não vai perder nenhuma oportunidade de preservar sua liberdade em nome de causa nenhuma. Quem foi bem direto foi o presidente Lula sobre essa história. Porra, hoje, direto pra caramba. Ele até falou também do Eduardo Bolsonaro, mas não só. Ele falou que o Jair Bolsonaro tinha que pagar pelo que fez, tal. Ele estava num evento no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E ele também falou do Eduardo Bolsonaro, disse que as ações dele contra o Brasil são uma vergonha. Mas a gente tem esse trecho da fala do presidente Lula em que eu acho que ele realmente deu um papo reto, como a gente diria. Falou que muita gente queria falar, né, Gabi? Exato. Vamos ouvir? Vamos lá. Fez as bobagens que fez, agora mandou o filho dele sair de deputado federal e para Washington pedir para que o presidente Trump intervenha no Brasil. É uma vergonha. Isso é uma falta de caráter. É falta de coragem. Fez as merdas que fez, pague pelas merdas que fez e respeite o brasileiro. Então... sem metáfora, né? É na lata, sem metáfora, sem enganação. Tem que falar o que o povo entende. E eu assisti ao vivo a transmissão. E ele ainda, antes disso, repetiu a célebre imitação, né? Não prende meu pai, ô Trump. Defende meu pai, ô Trump. Eu pensei exatamente. Que virou funk, que virou hit. Virou um hit, todos os ritmos, né? Virou meme. E ele fez de novo hoje com uma voz ainda mais engraçada. Realmente, o presidente Lula, ele reencontrou a sua conexão com o povo brasileiro, né? Porque, na verdade... Muita gente fala, é porque a esquerda não sabe usar o meme, agora está usando os gatinhos, agora está usando a inteligência artificial. A minha opinião é que o que a gente está fazendo agora é tocar as pessoas sem muita firula, de forma direta, né? E é mobilizar um sentimento que é o orgulho do povo brasileiro. Essa gente, o Jair Bolsonaro, o Eduardo, estão mexendo com o orgulho do povo brasileiro. Então, quando a gente consegue fazer política, mobilizar um sentimento e não uma ideia, um valor, uma razão, a gente vai muito bem. E o presidente Lula faz isso como poucos. Quando mobiliza o sentimento, nesse caso orgulho nacional, nesse caso senso de justiça das pessoas, ele vai muito bem. Está muito bem o presidente Lula essas últimas semanas, viu? Muitíssimo. Não, e aproveitando o tamanho dessa traição que é da turma do Bolsonaro, né? Essa coisa do filho se deslocar com a missão de trair o país lá em Washington. Gente, isso é muito baixo, né? Ficar torcendo para castigar a economia brasileira, inclusive para castigar a própria turma amiga, que é a turma do agro, por exemplo. É uma baixeza sem limite. Vocês sabem que o Bolsonaro ele apareceu chorando em público, né? Essa história também, gente, hoje ele saiu de casa para ir num culto evangélico. É interessante porque é no mesmo dia da declaração do presidente Lula, essa que a gente viu agora. Era ao mesmo tempo, se não me engano. Quase o mesmo. Quase simultâneo, Quase simultâneo, muito bom. A gente sabe que o Jair Bolsonaro não deu entrevista, mas é tudo bastante articulado ali, né, na extrema-direita. Ele apareceu na frente das câmeras, não deu entrevista, mas ele apareceu chorando. A gente está vendo as imagens aqui na tela desse culto que aconteceu até antes dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não ia prendê-lo, mas que era quase que um aviso prévio, né? Olha, se fizer de novo, não vai ter jeito. E o Bolsonaro apareceu chorando. A gente consegue colocar a imagem de novo aqui, dele chorando? Aí, agora dá para ver ele de cabeça baixa, para quem está só nos ouvindo, né? Não está assistindo em vídeo, ele está com a mão no rosto ali, numa cena. Outro papel clássico dele, né? Que é se fazer de vítima quando a coisa aperta.
apertou ali a história para cima dele, ele vai chorar ou vai para a igreja, sempre inventa um papinho desse. Não, e aqui ele está com 3 personagens ativados ao mesmo tempo. Primeiro, o de religioso e evangélico. Ele não é evangélico. Sim. Bolsonaro é católico. Está num culto evangélico, ali numa pregação da esposa. Segundo, o papel de bom marido, que todo mundo sabe que ele vive um casamento de fachada com a Michelle Bolsonaro e está aí bancando uma de bom marido, se emocionando com o discurso da esposa. E o terceiro, alguém que está arrependido pelos crimes ou que está sofrendo com a perseguição. Então tem 3 personagens, 3 camadas de um Bolsonaro fake aí nessa imagem que a gente viu hoje, mais ou menos, como eu disse, simultânea à declaração do presidente Lula lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Aliás, isso porque ele ainda nem tinha sido condenado a pagar uma multa. Vocês viram a história? Acabou de sair, para quem está nos acompanhando, aquela história do Pintou um Clima. Opa lá! Com as menores de idade venezuelanas. Coisa asquerosa. Venezuelanas, perdão. Então, o ex-presidente Bolsonaro, ele foi condenado, acabou de sair essa decisão, ele vai ter que pagar uma multa de R$150 mil por conta dessa entrevista que aconteceu lá em 2022. Teve aquela fala famosa, né, que foi muito utilizada, pintou um clima quando ele encontrou meninas, adolescentes venezuelanas, menores de idade, né? E essa condenação foi aprovada pela maioria dos desembargadores que estão nessa turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, nesse julgamento, eles analisaram o recurso do Ministério Público contra essa sentença na primeira instância, que julgou improcedente a ação contra o Bolsonaro, sob a alegação de ausência de provas. E ele se valia disso quando ele falava a respeito disso. Não tem prova, a gente ouviu ele falando algumas vezes a respeito. Agora, ele vai ter que pagar indenização por danos morais e coletivos. Porque a situação é muito pesada, né? E ela vem à tona esse julgamento, no momento em que o ídolo máximo do bolsonarismo, o Trump, está sendo acusado por coisas parecidas, por pedofilia e outras, e bacanais, também com menores, no episódio do Epstein. Uhum. Então, esse episódio aqui deu muito o que falar. Eu lembro, inclusive, da Xuxa. A Xuxa ficou indignada. Foi um dos momentos mais desgastantes do Bolsonaro durante seu governo. Exatamente. Né? Ele ficou na defensiva. Eu peguei aqui, Chico, a fala dele. Boa, ótimo, perfeito. Disse o Bolsonaro, foi uma entrevista num podcast, né? Ele disse assim: eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, para quem não conhece, é uma das regiões mais pobres de Brasília. Se eu não me engano, em um sábado de moto, eu parei a moto em uma esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3 ou 4, bonitas, de 15, 14 anos, arrumadinhas, num sábado, eram parecidas, pintou um clima, voltei. Posso entrar na sua casa? Entrei, tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas de 14, 15 anos, se arrumando no sábado para quê? Para ganhar a vida. Depois, muito canalha, essas né? Essas meninas foram encontradas, uma reportagem, se não me engano, do Fantástico, e não eram prostitutas, né? Obviamente. Então, veja as camadas que... a cabeça podre de um sujeito desse, as camadas todas, né? Meninas jovens, pobres e bonitinhas se arrumando, prostitutas. Eu vou lá, vou ver o que é. Veja as camadas abjetas aqui desse relato. Que importante essa condenação. E o importante também é porque esse valor, tudo bem, não é um montante, mas é um valor significativo que ele, de qualquer forma, está respondendo à justiça, não ficou por isso mesmo. Então, por isso é importante, então ele vai ter que destinar esse valor a fundo projeto, a ação de promoção a direito à infância. Só que o interessante é que, além da indenização, ele tem uma condenação, algumas na verdade, por exemplo, ele não pode utilizar a imagem de criança e adolescente em material publicitário, de vídeo, enfim, live, qualquer meio audiovisual, sem prévio conhecimento e autorização dos responsáveis legais,
não pode abster-se, que está na decisão, de constranger crianças e adolescentes em eventos públicos a reproduzirem gestos violentos, a exemplo de reproduzirem gesto de arma. A gente tem um monte de imagens do Bolsonaro essa decisão. incentivando as crianças a essa fazerem decisão é muito pedagógica. gesto, né? Um pouco atrasada, né? Diga-se de passagem, né? Muito atrasada. 7 anos atrasada. Vamos lembrar que ele tirou máscara de criança na época da Covid Ele também, passou a campanha de 2018 inteira fazendo arminha com das criança mãos de no criança colo, de 3 né? anos, 2 anos, e nada foi feito. Isso. Agora sim, né? Cachorro morto, todo mundo gosta de chutar, né? Então, os mesmos desembargadores do DF que deixaram essa bandalheira do Bolsonaro rolar solta 6 meses, 6 anos, 7 anos, agora condenam. Melhor que condenem, mas não esqueceremos que isso está acontecendo há 7 anos nesse país, sem que nada seja feito. Muito bom. É isso, Juliana, mas importante, né? E também conotação sexual, não citei aqui, mas está na decisão também, envolvendo crianças e adolescentes. Nem precisaria dizer, mas também está aqui na proibição. Foi interessante que não veio só a multa, que veio toda essa súmula Isso. pedagógica aí, né? Bolsonaro, por conta desse episódio de pintou um clima, não pode fazer isso, nada que envolva crianças nem adolescentes. Porque o comportamento dele é de não confiança total para se relacionar com crianças e adolescentes. É isso. Isso deve ser uma espécie de transação penal, né? Não é uma condenação, né? Ele não foi condenado criminalmente, eu suponho, mas a transação penal pressupõe o pagamento de uma multa, você não fica com a ficha suja, digamos, de crime, né? Mas paga multa, né? E tem uma série de obrigações. Bom, é importante, simbolicamente, estar reconhecido o que ele fez, mais um dos crimes que o Bolsonaro cometeu enquanto era presidente, né? Exato. Eu queria também trazer um pouco sobre essa atmosfera, né, com a possibilidade do Jair Bolsonaro ser preso. A gente tem uma reportagem da Folha no site do ICL Notícias mostrando que antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes, os ministros ali do Supremo Tribunal Federal estavam meio cautelosos com essa possibilidade, né? É algo que a gente vem discutindo aqui também nas análises, mas diretamente os empresários e políticos também levaram para os ministros essa discussão de que uma possível prisão poderia, nesse momento, acirrar os ânimos e até prejudicar a negociação do Brasil com os Estados Unidos. Então, os ministros, eles foram ouvidos de forma reservada pela reportagem, mas eles disseram que os ataques do Trump contra o Brasil, a taxação, por exemplo, elas não vão interferir no julgamento do 8 de janeiro, no caso do Bolsonaro, no processo da trama golpista. Então, ok, existe essa preocupação, foi levada ali para os ministros do STF, mas também é interessante a gente saber, e importante, que o julgamento, dizem os ministros, vai acontecer da mesma maneira. E tem sido, né? Exato, Tanto não, que o Alexandre de importantíssimo. Moraes O que o Trump, que os bolsonaristas que foram para Washington tentaram foi envolver quase com uma moeda de troca. Não, vocês não condenam e ele libera o tarifaço do Brasil. Pô, que pátria é essa? Que país é esse que ia negociar um rito processual ali da justiça que tem sido cumprido com rigor, né, obedecendo a lei, dentro de todo o roteiro democrático? Você vai trocar isso? Não, vamos trocar isso, não condena, dá anistia, manda o cara passear por aí de moto e vocês nos dão em troca tarifa zero. Que é isso? A famosa casa House of Mother Joana. Por favor. Joana, pelo amor de Deus. Mas parece que o Supremo realmente entendeu que não dava para ficar também paralisado, ou seja, que esse ambiente estava criando insegurança, né? Pô, será que o Supremo vai... Acho que aparentemente teve uma decisão dos ministros da primeira turma de, olha, vamos tocar o barco, pessoal, porque não dá para a gente dar a impressão, dar a sensação para o povo brasileiro, para as instituições, para a opinião pública, de que a gente está intimidado de alguma forma. Então, importante a retomada dos depoimentos hoje. Eu assisti 2 deles, do Felipe Martins, que nós vamos repercutir aqui hoje, e um dos delegados da Polícia Federal também, que está no núcleo 2, se eu não me engano, também chorou. Hoje foi o dia de todo mundo chorar, né? O policial federal também se emocionou enquanto estava, um delegado da Polícia Federal, que é acusado de ter participado da trama golpista, de ter ajudado no processo de bloqueio de rodovias que a gente viu no dia da eleição e os dias que se seguiram, também se emocionou no depoimento. Mas é importante que o Supremo volte a funcionar. Mesmo o voto divergente do Fux, eu vou dizer para vocês, é uma cara de pau do ministro Fux, que foi quem proibiu o presidente Lula de dar entrevistas lá atrás, mas
mostra que as instituições estão funcionando. Sim, você sim. tem um ministro que votou contra, você tem um ministro que vota a favor, quer dizer, um tem o visto suspenso, o outro não, e a instituição está funcionando. Tranquilo, é um voto contra, deixa rolar. Exatamente, sim, que o STF funcione, volte a funcionar plenamente, né? Aí um período de recesso que é natural, mas fora isso, que esteja funcionando e que o processo esteja andando para que esse julgamento possa ser concluído o mais rápido possível, né? Exato, o recado está dado, a gente entende também que o ministro Luiz Fux está divergindo da maioria, logo um pouco antes a gente teve aquela decisão também do governo dos Estados Unidos de, vamos dizer assim, proibir a entrada da maioria dos ministros da primeira turma, só se salvaram os 2 indicados pelo Bolsonaro e o próprio Luiz Fux, logo depois sai essa decisão do Luiz Fux. Mas, de qualquer forma, o importante é a maioria votou para manter as medidas cautelares. Mas o enredo é indiscutível. O enredo é o mesmo, né, Gabi? É trocar uma decisão, é trocar um comportamento de um ministro do Supremo pela liberdade a Bolsonaro. Tudo é pela pele do Bolsonaro. Gente, parar o país para isso, resolver isso. E a negociação de anistia é o que o Eduardo quer, o que o Paulo Figueiredo quer, o que essa turma quer. Não, você pode passear na Disney e desde que libere o Bolsonaro. Bom, mas a gente começa a perceber já, vamos comentar isso também, mas começa a perceber que, na verdade, o Bolsonaro é uma desculpa, né, para, digamos, justificar essa barbaridade, mas, na verdade, o que eles estão de olho é em arrebentar com o PIX no Brasil, nas nossas terras, nos minerais raros, não é? Matéria de hoje aí sobre a possibilidade, né, onde o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos menciona para uma delegação que está lá na Embaixada, hoje em Brasília. O cara solta assim sem a menor cerimônia. A gente pode resolver aqui esse problema se vocês nos derem os minerais raros que vocês têm, os minerais críticos que vocês têm. Porque fizeram isso na Ucrânia e deu certo, né? Disseram, não, a gente vai mandar armas para vocês se vocês fizerem um acordo que entrega toda a riqueza mineral de vocês para os Estados Unidos. E o Zelensky assinou, então acham que é assim. Acham que o Brasil é uma Ucrânia, que chega aqui, fala grosso, faz uma série de ameaças, ameaça o ministro do Supremo, ameaça o comércio, e isso vai impactar o funcionamento das instituições, e estão fazendo isso já à luz do dia. Começaram com a desculpa de que tinha um problema de democracia, depois mostraram que o problema era os interesses comerciais das Big Techs, depois mostraram que o problema era, na verdade, o PIX, e agora estão chegando nas riquezas minerais naturais do Brasil. Aliás, a gente vai conversar daqui a pouco com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, a respeito desse assunto. Então, foi importante você ter tocado nesse ponto também, Juliano. Agora, aproveitando aqui ainda a sua presença, a gente teve um resultado que foi a partir de uma reportagem feita pela Débora Maganha e pelo Kleber Lourenço no nosso site sobre uma suspeita de insider trading. Então, vamos lá. Importante. A gente tem uma resposta de parlamentares governistas que estão querendo a abertura de uma CPMI depois do recesso. Então, o que eles estão querendo é investigar, na volta eles vão coletar essas assinaturas, né, pretendem fazer isso, mas eles querem investigar essas movimentações atípicas que foram registradas na Bolsa Brasileira bem no dia do anúncio do tarifaço, algumas horas antes só. Então, a revelação da Débora e do Kleber também no nosso site é de que mais de 6,5 bilhões de reais foram movimentados no mercado cambial antes do Trump impor as taxas ao Brasil, e foi a gente que trouxe aqui no ICL Notícias. Importante isso também, porque a gente teve o STF pedindo a investigação para a AGU, e isso também serve como mais um instrumento de pressão para que se tenha uma investigação de fato, né, Juliano? Não, fundamental. E, primeiro, isso, do ponto de vista político em si, é importante, porque mostra também que a base do governo está se movimentando, né? Porque, claro, nos últimos meses a base do governo teve muito reativa às dificuldades impostas pelo Centrão, pelo Hugo Mota, pelo Davi Alcolumbre, cada vez que tinha uma votação, tinha que negociar, e muitas vezes a base do governo, o oficialismo, como se diz aqui na América Latina, ficou sem agenda própria, era uma agenda reativa. Vem PL da devastação, temos que nos mobilizar contra, vem o IOF, temos que nos mobilizar contra o decreto. E agora a base do governo tem uma agenda também, que é uma agenda de exigir, né, não só a autonomia e a independência dos poderes para tomar suas decisões como acharem mais correto, mas também para investigar se houve operação. No caso dos Estados Unidos, claro, nós não temos como investigar o que acontece por lá, mas me parece que está fartamente comprovado que o Trump está fazendo isso
de forma sistemática nos Estados Unidos para beneficiar sócios, parceiros e aliados. A questão é se isso tem tentáculos aqui no Brasil. E é possível que tenha, né, pela própria reportagem, eu vi o ICL Notícias da primeira edição hoje, a repercussão desse tema, e há sim ramificação desses agentes financeiros que ganharam esses 6 bilhões de reais na operação dos Estados Unidos, tem presença no Brasil. Quer dizer, tem ramificação dessas instituições financeiras aqui. A questão é saber se a turma estava sabendo para ser beneficiada, e isso, sem dúvida nenhuma, é um crime contra o mercado financeiro, contra as instituições, né, contra a estabilidade da moeda e, claro, é passível também de processo judicial. Muito bem, Juliano. Parece que agora a gente vai fazer uma troca de craques aqui no nosso estúdio. Falando em craques, ontem o Santos do Neymar perdeu para o Inter do Alan Patrick. Então saio aqui. Não me lembra de certas coisas. Rodrigo Viana. Esse homem aqui. Não me lembra de certas coisas. E aliás, bom programa, pessoal. Até amanhã. Valeu. Até amanhã, professor. A brincadeira que rola é que o empate do Corinthians ontem garantiu que o Xandão não botasse o... Xandão ficou paz e amor. Pô, Né? quando o Corinthians perde, o Xandão vai para o modo destruição total, né? Mas como empatou, então ele disse que o Bolsonaro pisou na bola, mas não vai prender por enquanto. Só falou, a justiça é cega, mas não é tola. E Mas não é mandou tola. 5 pontos de exclamação. É isso, foi sensacional. Só os jornais ali mais sangrentos, sanguinolentos, antigamente, que usavam 3 exclamações, não 5, mas o Xandão mandou 5 exclamações. É isso. Na lata. Dá para saber o termômetro exatamente, Rodrigo. E caixa alta ali, em homenagem a Mônica Bergamo, que escreve sempre caixa alta. Verdade, né? E eu acabei de ver aqui... Grande Mônica Bergamo. Eu acabei de ver aqui que o Jair Bolsonaro hoje falou que continua para ele, não está muito claro o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Acabou de falar? Tá se fazendo de maluco, né? Tá se fazendo de maluco, ele tá esticando a corda, a corda. Como diz minha mãe, tá se fazendo de maluco para fazer cocô dentro de casa, entendeu? Pô, isso é muito boa. Sabe, aquela coisa de não sabe onde é o banheiro, não vai no mato, não vai na casinha lá fora de casa. Tá se dando uma de maluco. Tá. Ela aposta nessa maluquice, né? Aposta. O diferentão, né? Meio diferentão, assim. O simplão diferentão, né? Que fala bobagem e com isso também garante um pouco de apoio. Mas hoje foi eu vi vocês já comentaram. Mas é ridículo demais, né? Ele chorando daquele jeito ali. É uma cena, né? É uma cena. Mas agora, gente, é engraçado, né? Que o Bolsonaro ele não se aguenta. Ele vai e diz que não esclareceu, não. Os advogados dele devem estar lá, Bolsonaro, dá uma ajuda, né? Me ajuda a te ajudar. Né? O cara já explicou pra gente aqui, a gente já sabe de tudo, você ainda quer complicar, cara. Agora, gente, lembrando, domingo agora a gente tem evento importante aqui no ICL. 27 de julho, tô dizendo aqui sempre para você não esquecer de anotar na sua agenda, mas vai lá em icl2.com.br. Para garantir a sua vaga, a gente vai anunciar um pacote de novidades no jornalismo, no entretenimento, na área da educação também. A gente tem aquela caixa que de vez em quando a gente traz aqui, dá alguns spoilers. Eu ontem quase dei um spoiler que não podia. A gente tem que ficar se controlando, né? Para não falar mais que pode. Esse domingo que não chega, né? É isso, 3 dias só. Mas vai chegar e a gente tem recado do Eduardo Moreira aqui pra gente. Vamos nessa. Tudo que o ICL construiu até hoje foi muito especial. A gente hoje tem a maior audiência do Brasil na internet, no jornalismo. A gente foi eleito o veículo mais confiável do Brasil, o melhor veículo de jornalismo, de economia e de empreendedorismo. A gente criou cursos de educação financeira, de empreendedorismo, cursos livres, a pós-graduação com a maior turma do Brasil. Mas tudo isso é pouco perto do que eu vou anunciar no dia 27 de julho. O anúncio do 27 de julho vai reescrever não só a história do ICL, mas a história da educação, do entretenimento e do jornalismo no Brasil. Aliás, não só no Brasil, porque vem aí um novo passo também para a América Latina. Você não perde por esperar o dia 27 de julho. A gente se encontra no dia 27 de julho. Tá aí, então, o recado do Edu. Não esquece que você tem que se inscrever antes, hein, gente? Então, você recebe depois o link conforme você deixar seu e-mail pra gente em icln2.com.br. Tem muita novidade, vale muito a pena
acompanhar. Aliás, para manter o nosso time de jornalismo, por exemplo, Elô Vilela está chegando aqui para conversar com a gente. Ela que está lá em Brasília acompanhou mais uma vez depoimento de testemunha do julgamento do golpe no Supremo. De réu hoje, né? Hoje tem de réu. Elô, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico, Rodrigo. Pois é, mais um dia longo e o depoimento continua. Marília Alencar ainda está depondo depois dela, sim. Aí é o general Mário Fernandes, porque é por ordem alfabética, como vocês já devem saber, né? A Marília Alencar, só para lembrar, delegada da PF e ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Na sequência vem quem, Elô? Perdi aqui. General Mário Fernandes. Mário Fernandes na sequência, então, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Respiro, o general... para dizer, era ali o número 2, né? E é o general que está preso, é um deles que está preso. Colado ali no tenente-coronel Cid. Era ali da intimidade do Bolsonaro. Daqui a pouquinho. Mas parece que o grande fato do dia foi outro, né? A Elô vai explicar aí pra gente. Foi o Felipe Martins, na verdade, né? Elô, ex-assessor da presidência durante o governo Bolsonaro, tá alegando, a gente vai trazer um trecho aqui antes da Elô comentar tudo que ela ouviu, mas ele tá alegando que a investigação da Polícia Federal errou, que ele não estava no Palácio da Alvorada para reunião golpista. Ele mostrou documentos que foram obtidos via lei de acesso à informação que mostram que não tem registro de entrada no dia que foi alegado pela Polícia Federal. Então vamos ver esse trecho, na sequência a gente volta a conversar com a Elô. Vamos lá. Veja ali, que dia 7 não existe nessa planilha. Eu pergunto ao senhor, se houvesse a data do dia, se houvesse algum ingresso no dia 7, constaria dessa planilha? Se houvesse algum cadastro no Palácio da Alvorada, constaria dessa planilha? Constaria com certeza, a não ser em uma única circunstância específica, que foi, inclusive, esclarecida durante a fase de instrução pelo colaborador Mauro Cid. O Mauro Cid disse, em resposta a uma das perguntas da nossa defesa, que, em muitas ocasiões, ele consolidava a agenda do presidente e depois submetia isso ao gabinete pessoal, submetia isso ao GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional, de modo que ele tinha um certo controle desses dados. Então, se a gente tem aqui um dado de 12 de janeiro de 2023, que não consta as entradas do dia 7, ou não houve entradas oficiais, entradas pessoais no dia 7, que é muito pouco provável, ou então esses dados ainda estavam de posse do coronel colaborador, que poderia ali fazer as alterações e as mudanças que ele desejasse. Elô, daqui a pouco a gente vai mostrar outros comprovantes também, mas a gente já queria a sua avaliação ali como repórter, mas também analisar toda essa fala do Felipe Martins. Pois é, você vê que é tudo bastante problemático, né? Eles conseguiram esse relatório e nesse relatório, no dia 7 e no dia 19, que são os 2 dias das reuniões para tratar da minuta golpista, não tem nenhuma entrada do Felipe Martins. Porém, vocês estavam vendo aí na imagem, não tem entrada de ninguém. Então, os dados desses 2 dias, aparentemente, foram suprimidos dessa planilha. Por que foram suprimidos? Quem montou essa planilha? Segundo eles, essa planilha foi conseguida por lei de acesso à informação, pedido junto ao GSI já do novo governo, do governo Lula. Então fica assim bastante estranho. Ele apresentou isso como prova de que ele não esteve lá, o que por si só não prova, porque não prova quem teve. Então como ele não esteve, né? Então agora, assim, olhando com muita calma para esse vídeo, a gente tem que se perguntar por que esses 2 dias não aparecem nessa planilha. Agora, ele também apresentou dados de movimentação do telefone celular dele e da conta de Uber, para mostrar como que ele se movimentou. E a Polícia Federal, quando depois aqui o delegado Shore alegou que o telefone dele não tem movimentação alguma nos últimos 2 meses do ano. Aparentemente, ele deixava o telefone em casa. Diz ele que era muito caseiro, que ele não saía de casa mesmo. Agora, no dia do depoimento do delegado Shore, surgiu mais uma questão.
a defesa do Felipe Martins. Eu estou já pensando no general Mário Fernandes. Eu já estou pensando no general que já vai começar depois daqui a pouco. Mas a defesa do Felipe Martins colocou lá nos autos uma lista das movimentações de Uber dos 2 últimos meses do ano que a Polícia Federal não tinha. Então, o delegado Chora agradeceu ao Felipe Martins e à defesa dele, dizendo que finalmente eles corroboraram tudo o que eles vinham dizendo, porque aparentemente nessa lista de Uber que eles conseguiram, aparece uma movimentação até o Palácio da Alvorada. Então, assim, são muitos pontos controversos, né? Provas daqui, provas dali, mas o advogado do Felipe Martins saiu declarando vitória, dizendo que conseguiu desmontar toda a acusação contra o cliente dele. Acho que não é tanto assim, mas acho que conseguiu levantar muitos furos, muitas coisas que precisam ser esclarecidas e que agora, aparentemente, só poderão ser esclarecidas na hora que tanto a defesa como a Procuradoria-Geral apresentarem suas considerações finais, levando em conta todos esses documentos que surgiram nos últimos dias. Acho que a defesa do Felipe Martins estava ali guardando tudo debaixo de 7 chaves e colocou no final. Essa lista que vocês viram aí no vídeo apareceu ontem nos autos. É claro que eles já tinham isso há muito tempo. Então, justamente para criar confusão. Então, na hora das considerações finais, é que a gente vai ter uma ideia mais clara de como fica a argumentação da defesa e como fica a argumentação da Procuradoria-Geral da República. Mas o juiz hoje deu ao Felipe Martins amplo espaço para falar. Ele fez um discurso de mais de meia hora sem parar, até um ponto que o juiz falou, tá bom, já te dei amplo direito de defesa, já te dei direito de falar à vontade. Ele ainda reagiu, ainda reclamou. Então, foi um questionamento bastante tenso, bastante difícil. E, claro, ele tem um advogado que entrou na defesa dele há coisa de 2 semanas, de graça, que é o Jeffrey Schickini, que é um ativista de extrema-direita e que foi exatamente quem fez todo o questionamento do Felipe Martins hoje, que fez, gente, muito palco, muito teatro, né, para aparecer, fez discurso, enfim. E o juiz foi bastante paciente, né, e deu a eles um certo espaço, colocou ordem na casa quando foi preciso, mas deu a eles espaço para falar à vontade, até para ninguém dizer que eles não tiveram direito à ampla defesa. Mas esses documentos que ele apresentou hoje serão motivo ainda de muita discussão. Ô Elo, eu só queria trazer aqui o vídeo também sobre esses comprovantes de viagem de Uber que você citou, então vamos assistir. Nesse dia, tem Uber indo para Alvorada? Não. Lembrando que nós estamos no dia 7, tudo está sendo falado aqui dia 7. Sim. Nesse dia 7 não tem Uber para Alvorada, tem Uber da tua casa, da Asa Sul, para Asa Norte. Isso. Perfeito. Eu pergunto, nesse dia, dos dados que você conseguiu da TIM, tem Herb do teu celular em conexão na Alvorada? Não. E o meu interesse, desde um primeiro momento, era, de novo, a questão da viagem, porque, como eu disse, consta dos autos da PET 11767 que desde 30 de outubro de 2023, essas herbs teriam sido fornecidas à PGR, à Polícia Federal. Não sei se enviaram ou não relatório para o ministro relator, mas era algo que estava disponível nos autos para as outras partes, e que demonstrava, inclusive, que a viagem não havia ocorrido, viagem essa que foi utilizada como justificativa da minha prisão. Só um ponto, né, para a gente esclarecer. É claro que cabe a acusação, né, Elo? É sempre a acusação que tem que provar. Mas nesse caso, o fato de não ter Uber com a viagem dele, ele diz, né? Vamos ver. Ele pode ter usado outro aplicativo, ele só usava Uber. Ele pode ter pedido a viagem para outra pessoa. Ou outra pessoa carona, pediu, foi de carona, outra pessoa. Táxi, a pé. Não, posso dizer para vocês... posso dizer para vocês o que a Polícia Federal disse? Pode. A Polícia Federal disse o seguinte, ele foi para esse endereço
na Asa Norte, onde ele teria se encontrado com aquele padre, lembra do padre? Sim. Que foi o padre que foi lá benzer o Bolsonaro. Sim. Então, ele teria ido com o padre para o Alvorada, porque, como eu disse agora há pouco, ele deixava o telefone dele em casa, não saía com o celular dele por algum motivo, a não ser que ele tenha um outro celular e que ninguém sabe, mas esse ficava parado dentro de casa e ficou parado, segundo a Polícia Federal, por 2 meses, sem se movimentar. Então ele pegou esse Uber aí, foi para a quadra na Asa Norte, no começo da Asa Norte, e de lá, diz a Polícia Federal, teria seguido para o Palácio da Alvorada junto com o padre. Então, o fato dele dizer que não tem Uber indo direto da casa dele para o Palácio, não prova necessariamente que ele não foi ao Palácio. E sobre as entradas, né, Elô, aquela lista ali que foi mostrada, de fato, se tivesse ali na lista do dia 7, 50 pessoas entrando no Palácio e ele não está na lista, aí você pode até achar, bom, então houve um erro ali, ele não entrou. Mas ninguém entrou no Palácio da Alvorada no dia 7? Ou... Tudo bem que era um fim de feira miserável, né? Já tinham perdido a Claro eleição. que entrou. Estava naquele fim de feira. Mas alguém foi lá. Né? Não, mas gente, no dia 7 foi justamente o dia que foi lá o Gomes Freire Gomes, que foi lá o ministro da Defesa, foi lá... Claro que foi um monte de gente no Palácio naquele dia, como também foi no dia 19. Então, isso daí, obviamente, não ter esses dias é muito estranho, bastante estranho, e a gente tem que saber quem suprimiu esse dia. Foram eles na hora que mandaram fazer esse documento? Foi o Mauro Cid quando mandou consolidar os dados? Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Claro que tem, e acho que vai ter que ter perícia, né? Porque nessa fase em que a gente está, talvez a Procuradoria, não sei, né? A Procuradoria pode pedir ainda antes das considerações finais desse núcleo, porque no núcleo 1 já foi consideração final da Procuradoria, mas para esse núcleo ainda não foi. Pode ser que tenha que pedir perícia, né? Com algo que foi acrescentado na reta final aí. Para saber quem suprimiu os dados. Quem suprimiu os dados, que lista é essa, se tem alguma outra lista, essa história do Uber também, enfim, tem vários pontos aí. Porque é o momento que é mais rica a delação do Mauro Cid, é quando ele fala da presença, de toda a cena com o Felipe Martins lá, ele fala que foi no telão, ele fala que viu a minuta, fala de toda a interação com o Bolsonaro, então é muito rico de detalhes. Será que foi um fantasma? Não tinha ninguém lá? Pois Ele fala que viu Felipe Martins sair da reunião com a minuta toda rasurada para depois reescrevê-la e fazer a nova versão. Agora, o Felipe Martins hoje falou uma coisa também curiosa, né? Ele disse que a minuta golpista que foi encontrada no telefone do Mauro Cid, jamais, e o Mauro Cid disse que foi o Felipe Martins que escreveu, ele diz que jamais poderia ser ele, que imagine que o texto fala que São Tomás de Aquino é um iluminista, fazia parte do iluminismo, que ele jamais escreveria um absurdo desse, porque ele tem estudo, ele tem formação, então não sei, né, e foi uma coisa assim que foi curiosa, né, dele não foi uma obra de uma pessoa só. É obra coletiva. É obra coletiva, o próprio Bolsonaro mete a caneta e tenta... ajeitar lá, todo mundo, alguém enfiou esse Santo Agostinho aí, não fui eu. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. É que eu gosto mais de Santo Agostinho. Então... obra coletiva. Aliás, gente ignorante no bolsonarismo não falta, então pode não ter sido uma falta. Vai sobrar para o chat GPT daqui a pouco. Alguém fez essa besteira aí. Eu duvido que eles tenham usado para editar. Agora, Elô, eu não sei se você tem algo mais a acrescentar do Felipe Martins, mas tem um outro personagem aí que foi ouvido, que é integrante do núcleo 2 da trama golpista, que é o delegado Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, que foi questionado pelas operações da Polícia Rodoviária Federal para impedir a chegada dos eleitores numa região onde o presidente Lula tem mais eleitores, que é no Nordeste principalmente, né? Então, para entender como é que foi ali nesses locais de votação. E ele apresentou documentos também para indicar que se manifestou contrário a essas ações. Então a gente tem esse trecho também, na sequência a Elô explica para a gente. Vamos assistir. Logo no começo, o doutor Anderson me pediu a viabilidade de uma operação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Essa operação veio até com um nome próprio, chamado Crime Eleitoral Zero. Foi logo após o segundo turno. Então, assim, foi a primeira posicionamento contrário a esse pedido do ministro meu. Eu me posicionei contrário ao pedido do ministro, ele queria que ele estava insatisfeito, enfim, com a atuação da Polícia Federal e da Polícia, principalmente da Polícia Federal,
e me pediu essa operação o secretário. E eu justifiquei que não haveria nenhuma viabilidade técnica para a implementação dessa operação, e depois o secretário pediu que eu, em uma reunião com o ministro, que eu externasse essa minha sugestão de indeferimento. Fiz essa explanação com o ministro, dizendo que não havia nenhuma viabilidade técnica para uma operação conjunta para o segundo turno, uma vez que já existia a Operação Eleições 2022 com a mesma pauta, com o mesmo tema, com as mesmas forças policiais, então não haveria nenhuma viabilidade técnica de se criar uma operação. Esse foi o primeiro desalinhamento meu com o ministro Anderson Torres. Aí, Elô. Pois é, ele falou em 6 pedidos que ele teria recomendado que não fossem levados a cabo. São pedidos de operações conjuntas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, durante o segundo turno das eleições. Uma coisa que me chamou muita atenção também foi que ele disse o seguinte: durante o primeiro turno das eleições não houve muita solicitação, mas que antes do segundo turno foi uma solicitação assim intensa, e ele teve 6 reuniões a respeito desse assunto, 3 delas com o ministro Anderson Torres, e ele então teria negado os pedidos, negado que ele não podia dizer não, ele dava recomendações, né? Então ele citou os números das recomendações que ele deu em contrário a essas operações e falando sempre que se desentendeu, né? Se desalinhou com Anderson Torres. O que é bastante interessante, porque no fim do mandato do Anderson Torres como ministro da Justiça, quando acabou o governo Bolsonaro, Anderson Torres foi para a Secretaria de Segurança Pública e quem ele convidou para ser o número 2 dele? Justamente esse delegado com quem ele se desalinhou tantas vezes. Então, fica um pouco difícil de defender. Agora, durante o depoimento dele, ficou muito claro que ele jogou toda a culpa que ele pôde para o Anderson Torres e para a Polícia Militar. Ele disse que foi surpreendido com as férias do Anderson Torres, que ninguém na secretaria sabia, nem o Ibanez sabia, não teve comunicado oficial, nem publicação no Diário Oficial, que o Ibanez descobriu que o Anderson Torres estava nos Estados Unidos no sábado, que ele nem sabia. Então, assim, ele culpou bastante o Anderson Torres, que não apresentou ele a ninguém. Ele substituiu o Anderson Torres de um dia para o outro, sem conhecer nada direito da secretaria. E assim ele foi dizendo que a culpa era do Anderson Torres e que a Polícia Militar é que não cumpriu o plano que existia para enfrentar possíveis problemas no dia 8 de janeiro. Ele também se diz meio que enganado, porque ele ligava para os comandantes da Polícia Militar e eles diziam que eles tinham um efetivo, tinham 600 homens, que estava tudo tranquilo. Isso é verdade, isso está nos autos e são as trocas de mensagem que a Polícia Federal conseguiu pegar. Mas, e que na verdade a PM tinha ali talvez 200 homens. Então, ele jogou toda a culpa para a PM e para o Anderson Torres. É isso. Agora a grande expectativa, então, é pelo depoimento do general Mário Fernandes. Acho que a Elô, espero que tenha tempo ainda de correr lá para acompanhar, né, Elô? Porque é um depoimento fundamental no dia de hoje. Esse do Felipe Martins foi importante pelas manobras, pelas tentativas até de tumultuar a sessão, como você explicou aí para a gente em alguns momentos. Mas o Mário Fernandes era o chefe dos Kids Pretos, gente. Sim. Era tido como o mais radical de todos os militares, não é à toa, repito. Tem 2 generais no Brasil hoje presos aguardando o julgamento. Braga Neto, que aliás hoje pediu para ser liberado, para ir para casa com tornozeleira. Ele falou, se o meu chefe, o Jair, pode, eu também quero, tornozeleira. E o outro que está preso é o general Mário Fernandes, que pela primeira vez vai ficar frente a frente com o STF para tentar se defender e para explicar aí a atuação dele nessa articulação golpista, né, Chico e Gabi? Eu acho que vai sobrar uma tornozeleira também pro general Braga Neto. É o autor do punhal verde e amarelo, né? Porque esse pedido, de alguma forma, faz sentido, né? Sei não, hein? Se o chefe maior do golpe está de tornozeleira, por que eu não posso ter o mesmo direito? A isonomia dos castigos. Ele nunca foi... Eu não sei, o Braga Neto... O Bolsonaro nunca foi preso por nada disso, né? O Braga Neto, a Polícia Federal apresentou indícios que tornavam necessária a prisão dele. Ele está preso já tem tempo. Não vejo muito sentido soltar ele agora na reta final do julgamento. Acho que não faz muito sentido, mas... Mas ele está aplicando certo, né? Ele está aplicando, se meu chefe está, ele fez pior, ele era o grande comandante do golpe.
já está de tornozeleira, por que eu, não é, que eu não estou mais mexendo? Ele fez muitas interferências. O Braga Neto não parou de agir o tempo inteiro. Mas agora ele parou, porque ele está em cana. Então, acho que dá para cavar uma tornozeleira aí. Cavar uma tornozeleira? Que fim de feira para o general Braga Neto, que pretendia ser vice-presidente. Olha, se eles tivessem ganho a eleição ou ganho no golpe, como eles queriam, o projeto era na próxima, era o Braga Neto presidente da República. Sim. Olha, do que nós escapamos, Gabi? Por pouco, viu? Realmente, mas agora eu também concordo com a Elô. Acho que a essa altura não dá para conseguir, não. Agora, ainda não, a gente não falou com a Elô sobre a decisão do Alexandre de Moraes de não aplicar a prisão e manteve a cautelar ali, só que dando meio que um ultimato, né, Elô? Falando assim, dessa vez tudo bem, mas na próxima não vai ter próxima vez, entendeu? A gente queria também ouvir sua análise nesse sentido, assim. Você já tinha falado, né, que achava que realmente não ia ser preso a essa altura do campeonato, né? Eu acho que o ministro tem agora Bolsonaro exatamente na posição que ele queria ter. Amedrontado, como vocês viram hoje chorando em público, e com medo de abrir a boca. É tudo o que ele precisava. Que o Bolsonaro ficasse calado, desse sossego pra gente, parasse de fazer discurso, dar entrevista, mentir, distorcer a realidade. Então agora ele está com medo de falar, ele continua dizendo que não sabe muito bem qual é a decisão. Então, na dúvida, para quem não sabe, é melhor ficar calado, né? E é exatamente isso, me parece, que o ministro quer, que ele fique calado. Agora, eu vi vocês falando hoje da declaração dele no meio da decisão, em caixa alta, né? E muitas exclamações. Eu acho que ele está tentando mostrar pro Donald Trump que ele também sabe falar dessa maneira, né? Porque o Trump faz tudo assim, né? Então ele está falando a mesma língua, ver se o cara lá em cima entende. É verdade, a mesma caixa alta do Trump. Ô, Elô, falando em Trump, gente, eu não queria, assim, mudar de assunto tão rápido. A gente não vai falar do Donald Trump, mas sim os Estados Unidos atacando novamente o Alexandre de Moraes. Oficialmente. Acabou de sair essa história, não sei se a Elô teve tempo de ver, então a gente vai contar agora, talvez para a Elô e para a nossa audiência também. Mas tem uma postagem na página da Embaixada Americana dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está restringindo a liberdade de expressão e persegue o Jair Bolsonaro. Tadinho. Vamos ver aqui o que disse a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil nas redes sociais. Abre aspas, Elô. O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências, fecha aspas. Dá para entender como uma ameaça, uma baita ameaça, né? É uma loucura. O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, dizia que só não tinha golpe nos Estados Unidos porque é o único lugar do mundo que não existe uma embaixada dos Estados Unidos, né? Sim. Então, eu nunca vi. A embaixada dos Estados Unidos sempre atuou nas sombras, né? Usando agentes, usando a CIA, usando outros braços. Agora eles usam a rede social e fazem ameaça explícita, né? É uma interferência absurda. Eu acho que vai chegar um ponto em que não vai ter como manter a embaixada dos Estados Unidos funcionando desse jeito aqui no Brasil. Como a parte do golpismo contra a democracia no Brasil. É quase uma delegacia do golpe, né? É uma delegacia do golpe. É isso mesmo, Chico. Ali aberta para fazer provocação, para... Gente... Essa semana tinha também da mesma embaixada um aviso usando o ET. O ET ontem. Avisando, brasileiros, se vocês estão nos Estados Unidos, vazem, vão embora, façam como ET. Gente, que tratamento é esse? É absurdo, completamente absurdo. Elô. Não, quando eu estava ouvindo agora esse post da embaixada, né, eu estava pensando justamente isso. O que eles estão querendo, né? Eles estão querendo um conflito diplomático de verdade? Eles estão querendo que a gente peça para eles irem embora daqui para poder configurar um litígio com o governo brasileiro? É isso que eles estão querendo? Me parece que sim. E, Rodrigo, você estava falando que a Embaixada Americana é a delegacia do golpe em qualquer país, né? Eu estava me lembrando do que aconteceu, aquele golpe... 2002, eu acho que foi na Venezuela, que não durou nem 48 horas. O golpe foi tramado dentro da casa do embaixador americano. Sim, literalmente. Dentro da casa dele, com o dono da rede de TV, sabe? Então, é isso que a gente está enfrentando aqui com outros meios, porque hoje em dia eles usam
outros métodos, né? Mas é a mesma coisa que a gente tem que ficar atento. Eles estão cavando uma crise mais séria com o Brasil, não é para defender o Bolsonaro, é para tentar se apoderar dos nossos minerais de terras raras, da nossa água e outras cocitas mais, né? E enfraquecer os BRICS, né? É uma maneira de fustigar e de enfraquecer os BRICS, né? Atacando o B, né? A primeira letra dos BRICS aí, que somos nós, né? Que somos o Brasil. O Lula hoje, né, falou, mandou recado, né? Fez essa fala até engraçada, mas assim, forte contra o Bolsonaro, e fez também fala contra o Trump, né, deixando explícito que o Trump não quer negociar com o Brasil, né? Falou que vai impor as tarifas, com outros países está negociando, e com o Brasil, silêncio absoluto, não tem negociação. Ele cita até uma lista enorme de países com quem conversa sempre, né? O Lula, né? O Lula, e chefes de Estado, sabe? De China aqui a América Latina, e ele nada, então... Eu não sei se a nossa equipe preparou aqui, mas a nossa diretora de jornalismo acabou de mandar aqui essa imagem, Rodrigo, que a gente estava comentando. Até o ET sabia a hora de voltar para casa. Sim. É inacreditável, né? Mas foi a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil que estava postando isso, falando sobre migrantes. Tratando o migrante como se não fosse um ser humano, né? Porque é um ET, um extraterrestre. E usando uma das cenas mais icônicas do cinema dos Estados Unidos, que foi sempre uma ferramenta de soft power, e nesse caso de entretenimento mesmo, né, de cinema de qualidade e tal. Só que agora, em vez de ser tudo isso e de ajudar até a vender a imagem dos Estados Unidos como construtores de cultura e tal, é para ameaçar. É para chamar você que é imigrante, você não é nem ser humano, meu filho, você é ET, volta para casa. Sai daqui. Então, assim, estão rasgando, estão queimando todos os pontos. Fala, Elô. E junto com esse recado, eles estavam dizendo para as pessoas, se você decidir se autodeportar, a gente dá a passagem e mais $1.000. E eu, nos meus grupos de amigos de Nova York, estavam todos assim, eu não confio nisso, eu não sei se eles vão me mandar para o Brasil. Eles estão mandando gente para a Síria, eles estão mandando gente, claro, a gente sabe para a América Central, mas estão mandando para tudo quanto é canto, não importa de onde você vem. Então, assim, olha, é tudo tão absurdo que às vezes eu custo acreditar que é verdade, mas é verdade, eles estão fazendo isso. É difícil mesmo de acreditar, né, Elô, que uma embaixada... Bom, mas a gente já perdeu aqui o nível da diplomacia nos Estados Unidos, é o mais baixo possível. Então, Elô, eu queria aproveitar que você está aqui junto com a gente, mudar um pouco de assunto, mas super importante também ainda a ver com notícia internacional, que foi uma que saiu agora à tarde do presidente da França, Emmanuel Macron, decidindo reconhecer o Estado da Palestina. Então... Ele não citou, mas essa decisão vem depois dos relatos dos jornalistas, a gente falou sobre isso ontem aqui, que estão passando fome, enfim, assim como a sociedade lá de Gaza toda está passando por essa situação, né? Tem denúncia também de mais de 100 ONGs apontando o genocídio lá em Gaza, e foi feito lá na página dele, no X, do presidente da França. Então a gente tem aqui, abre aspas, a fala do Macron, fiel ao seu compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França reconhecerá o Estado da Palestina. Farei este anúncio solene na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro próximo. A necessidade urgente hoje é o fim da guerra em Gaza e o resgate da população civil. A paz é possível, fecha aspas, para o Macron. Então, a gente tem um posicionamento agora da França falando a respeito disso. Elô, acho que não tem mais para onde correr, né? Assim, é um genocídio. Acordou. De uma outra maneira. É importante a França, né? Mas vamos deixar a Elô, que esteve lá na Cisjordânia, acompanhou tão de perto lá, comentar essa decisão da França, Elô, de reconhecer o Estado palestino. Só lembrando que ontem o parlamento israelense, Elô, aprovou uma moção por larguíssima margem, mais de 70 votos a favor, para anexar a Cisjordânia oficialmente. A Cisjordânia já está sob colonização israelense, mas agora eles estão propondo a anexação formal da Cisjordânia, que é o principal território palestino. Os parlamentares da extrema-direita, com ampla maioria, aprovaram isso no parlamento israelense, e no dia seguinte a França diz o contrário. Vamos reconhecer o Estado palestino. Elô?
Bom, eles aprovaram esse programa e também estão discutindo transformar Gaza num grande resort, né? Um lugar de paraíso de praiano para os israelenses. Então essa é a situação. Eu queria comentar essa decisão do Macron com uma foto que saiu no Guardian e que está correndo o mundo inteiro hoje. Qual é a real situação de Gaza? A fome que já matou mais de 113 pessoas, a fome que está matando jornalistas, a fome que é provocada por Israel e usada como maneira de assassinar, não só de fome, como de tiro para quem vai para a fila tentar pegar alguma comida, o pouco que entra na faixa de Gaza. Então a decisão do Macron, eu não vou bater palma não, estava mais do que na hora, está mais do que atrasado e ele não pode só reconhecer o Estado da Palestina, ele tem que lutar com os aliados dele da Europa para acabar com esse genocídio, porque se a Europa quiser acabar com esse genocídio, ela consegue, porque os Estados Unidos e Israel não podem fazer isso tudo sozinhos, se eles ficarem isolados de fato, a gente consegue virar esse jogo. Então, é fundamental que a Europa pare de fazer esse jogo dúbio de ficar falando que defende direitos humanos, que defende as leis internacionais e está aí por baixo dos panos dando exército para continuar com esse genocídio. E eu acho que aqui no Brasil o presidente Lula tem tido falas importantíssimas, mas também precisa parar de vender petróleo para Israel. É o quarto maior exportador de petróleo para Israel. Então todo mundo tem que fazer sua parte para acabar com esse tipo de imagem que a gente está vendo, matando os palestinos de fome e quem vai pegar comida na fila leva tiro. Isso é insuportável, tem que acabar. É isso, Elo, a gente mostrou uma das imagens aqui na tela enquanto você falava. Tem uma outra também, enfim, que basta você ser um ser humano para se sensibilizar. Essa que está na tela agora, que são crianças chorando de fome, né? Tem uma panela na frente das crianças, para quem está só nos ouvindo, mas é uma das tantas imagens que são chocantes, né? Quantas a gente já teve que ver e continua vendo e a situação continua. Então, obrigada, Elo, é importante ter você aqui com a gente sempre. Até a próxima. Obrigado, Elo. Tchau, pessoal. Boa noite, querida. Bom, a gente segue aqui falando de assuntos internacionais. Agora há pouco a gente falava sobre o interesse dos Estados Unidos em terras raras, né, nos nossos minerais. O encarregado de negócio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que é o Gabriel Escobar, disse que o governo dos Estados Unidos está interessado em fazer acordo para aquisição, para conseguir os nossos minerais críticos e estratégicos, lítio, nióbio e terras raras. A gente tem uma reportagem do Jornal Globo, que está estampada aqui a manchete na nossa tela, para você que nos assiste, mas quem nos ouve também, a gente explica aqui que nessa reportagem o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, teria dito que qualquer negociação nesse sentido deve passar pelo governo brasileiro, já que esses minerais são da União e que não é a primeira vez que ele dá essa mesma resposta para o funcionário da Embaixada. O professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais, prometia, ele está chegando aqui para conversar com a gente. Professor, boa noite. E eu já pergunto se esses minerais, que são interesses de Big Techs, tem alguma chance de o Brasil, de fato, negociar em troca, talvez, de uma redução no tarifaço. Pode ser. Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Bom, boa noite, Gabriel, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, né? Primeiro de tudo, quando você fala em minerais raros, né, a gente tem que lembrar que minerais raros têm, além de todos os seus poderes de imantação, né, para fazer um celular funcionar e um radar funcionar e um drone funcionar, além de todos esses poderes, os minerais raros têm o poder de dissolver, né, expectativas enlouquecidas. Se nós olharmos direitinho o que aconteceu, foi isso que aconteceu, né? O senhor Trump falou muito forte, falou alto, né? Vocês ouviram o Xi Jinping falar alguma coisa? Eu não ouvi. Nada. Ninguém ouviu nada, né? Só os encarregados das exportações falavam uma palavra só, não. Né? Vocês devem lembrar que, em seguida,
né? Houve um fim de semana em Genebra que, de repente, não mais que de repente, né, se fez uma redução de 150% para 30%. Além de, isto é um ponto mais importante, ontem os jornais todos noticiaram isso, né, que o NVIDIA voltou a ter direito de vender seus produtos em Pequim. Atenção. A gente olha para isso só e pensa que, né, foram só os metais raros que dissolveu, né? Ele acalmou a fúria do Trump, né? De alguma forma, talvez a gente tenha que olhar para esses metais raros brasileiros, eu não sei exatamente qual deles ele se refere, provavelmente é lítio, né? E dizer, olha, é possível conversar, né? Conversar é possível. Agora, isso passa diretamente pelo Itamaraty, isso passa diretamente pelo governo brasileiro. Isso não pode ser uma decisão privada. Como o Raul Jungmann notou, qualquer mineral no Brasil é propriedade da União desde os anos 50. Né? Então, antes da gente, né, ter qualquer veleidade de que alguém vai negociar isso, seja quem for, quem vai negociar isso é o governo brasileiro e na forma da lei o Congresso. Então, de algum modo, isso precisa ficar bem claro. Agora, que metais raros têm poder de solvência, eu não tenho dúvida nenhuma. É bom a gente nunca esquecer, né, que a China é dona direta de produção de 65% desses metais e de forma indireta de mais de 90% desses metais. Eu vou dar um exemplo concreto. O Afeganistão tem terras raras. Quem quiser comprar metais e terras raras do Afeganistão, ele tem que negociar com Karachi, ele tem que negociar com o Paquistão, que, é claro, é um fiel amigo de Pequim. Ele vai vender para quem Pequim achar que deve ser vendido. Então, vamos devagar, é desse jeito que funciona, né? Metais e terras raras do Azerbaijão é assim também, e por diante. A China que explora. O motivo dessa exploração chinesa mais eficiente é que a China detém a tecnologia para separar o urânio e o tório, que são outro tipo de minerais, dos minerais raros, né? É uma física complicada, é um processo de análise de ciência física complicada, que é difícil a gente entender por que precisa tanto dessa tecnologia. Sem isso não tem celular. Então, de alguma forma, esse ponto todo mundo entende. Então, de alguma forma, o poder chinês vai por essa linha. Eu achei curioso isso entrar assim, de repente colocar na mesa, direto, né? Diretamente, parece um recado na forma de uma matéria, enfim, pode ter sido também a habilidade do jornalista que conseguiu obter essa informação, mas é recado direto do representante da embaixada, dizendo, se quiserem, a gente conversa sobre de negócio. Esse tal de Escobar, né? Que é o encarregado, que por sua vez abriu uma conversação com o Tarcísio de Freitas. Aliás, o Tarcísio abriu com ele naquele começo da crise. É uma coisa meio paralela ali, né? Meio na paralela. E agora vem esse recado através do jornal O Globo. Eu acho algo meio torto, é para a gente ficar realmente atento a isso, porque estão abrindo aí uma porta de negociação, sei lá, e de repente... para de repente alguém aí próximo a esse Escobar, não, então tá bom, vamos acertar uma negociação e baixar a fervura, mas eu achei estranho, Gabi, isso aí cai de paraquedas assim no meio do debate, é estranho, mas a gente entende, porque interesse de quem produz celular, das big techs, de computador, enfim. Tanto que foi assim que os Estados Unidos também foi o que chamou a atenção dos Estados Unidos naquele tarifaço contra a China, né? Uhum. Também isso entrou, claro, essa questão das big techs entrou ali no radar. Eu não sei se você quer comentar a respeito disso, Chico, que também tem uma outra reportagem que o Jamil Chad apurou, nosso colega aqui do ICL Notícias também, de que os agentes da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, estão vendo elementos de envolvimento da Casa Branca e até da CIA também nos ataques bolsonaristas ao governo brasileiro. Então, uma apuração do Jamil Chad, que eu vou detalhar um pouquinho aqui, porque essa ideia, segundo explica o Jamil, é causar desestabilização no Brasil, enfraquecer o governo Lula para preparar o terreno para 2026, apostando na volta da extrema-direita em 2026. E aí a avaliação é de que o Brasil tem um peso e negócios que estão servindo muito aos interesses do Donald Trump.
Então, aqui a manchete do Jamil é inteligência, aqui, suspeita de ação da CIA contra o Brasil. O professor vai poder falar muito melhor do que a gente, né, de que não é a primeira interferência dos Estados Unidos no Brasil, e tanto essa chantagem do Donald Trump é só mais um capítulo dessa história também, né, professor? Não há dúvida, né? Sabe, Rodrigo, você levantou aí uma lebre interessante sobre o que é que tem por trás de uma oferta repentina do encarregado de negócio, para, de algum modo, o Brasil participe de algum tipo de negociação. Entre as possibilidades que nós temos para ver essa negociação está a reação de fortes setores da economia americana que têm vínculos poderosos, com cadeias produtivas poderosas com o Brasil, que estão bastante preocupados com esse tarifaço social. Não é só o suco de laranja, não é só o café, não é só o... Tem comentado aqui com a indústria aeroportuária, com a Embraer. Não é só isso, não. Né? Nós temos... Acho que a gente vai resolver aqui a conexão do professor Leonardo Trevisan. A gente começou a ter algumas falhas de internet no áudio do professor, mas a gente já retomou o contato com ele. Ele estava justamente explicando, né, Rodrigo, como não é por acaso essa sua desconfiança a respeito dos minerais raros, do interesse com os minerais raros. E aí, se você já tinha trazido mais uma notícia para a gente avançar, que é essa matéria do Jamil, dizendo que agentes da ABIN, né, estão vendo elementos de envolvimento da Casa Branca nesses ataques bolsonaristas. Bom, me parece bem claro, né, que não precisa nem da CIA, eles têm o Donald Trump operando, mas pode ter a CIA também, aqui operando dentro do Brasil, agitando, causando dissonância, dividindo o país no momento em que a gente precisaria de uma resposta unificada. Então, a CIA é especializada nisso. A CIA sempre volta para o Brasil, sempre. Né? Ela dá uns passeios aqui na história, acho que ao longo de todo um século aí, de CIA. Até na Lava Jato ela estava agora há pouco. Exato. Sem falar em 64 e outros momentos. Então, é um visitante quanto mais do Brasil. E está claro que está operando, né? Deve estar operando de novo agora, Gabi, não tem. Mas o importante é que o Jamil trouxe que agentes brasileiros detectaram que eles estão se movimentando um pouco acima do normal, vamos dizer. Tem até uma aspa aqui, porque ele ouviu diversas fontes para fazer essa reportagem, e aí ele falou com um agente da ABIN no exterior, dizendo o seguinte: trata-se de um típico roteiro elaborado pela CIA, alimentando atores nacionais para justificar um interesse estratégico estrangeiro. Então, ele falando num contexto da agressividade, não só das ações do Donald Trump, mas isso conjuntamente do próprio Eduardo Bolsonaro e de outros agentes, tipo aquele blogueiro bolsonarista, o Paulo Figueiredo também, que tem falado muito, né? Então, ele está falando sobre uma retórica mais dura do Donald Trump, porque realmente foi uma escalada, né? Se a gente for colocar numa perspectiva. Rodrigo. Foi, mas o que me preocupa é como é que a CIA pode operar isso aqui dentro, né? Que tipo de articulação, de movimento que ela pode fazer no momento em que o Lula está tentando unificar o país e uma parte dos empresários está ficando do lado do Alckmin e do Lula. Olha, não se trata nem de uma questão político-partidária, mas de defender o interesse nacional. De que maneira que a CIA pode operar para fazer uma divisão e para rachar? Não fiquem só com o Lula. Negociem através do Tarcísio, governador de São Paulo. Que já ensaiou essa negociação paralela. Exato. Né? Então, isso seria um tipo de operação que eles podem fazer. E também insuflar algum tipo de ação, manifestação, ataques, algum tipo de operação. Isso é simplesmente o que eles mais sabem fazer. Tem alta tecnologia nisso. É isso. Plantar manifestações de rua e etc. Exato. Professor Leonardo Trevisan está de volta. Vamos lá, professor. O que eu estava dizendo antes de sermos interrompidos pelo sinal, é que eu acho que o Rodrigo tem bastante razão de desconfiar, que nós temos aí nesse movimento todo de oferta, não é? Nós temos aí alguma situação e alguma pressão, talvez vinda de dentro dos Estados Unidos, de empresários americanos que têm conexão com o Brasil, que estão se sentindo diretamente atingidos. Eu repito, a conexão com o Brasil não é só laranja, café e a Embraer. Né? A conexão vai longe nisso e é conexão que atinge
O número parece estranho, né? Atinge, e o número não é nosso, é da Câmara de Comércio Americana lá, que é uma câmara enorme há mais de 100 anos, com mais de 3 milhões de integrantes. Eles falam em 6.500 empresas americanas, 6.500 empresas americanas que têm conexão direta com empresas brasileiras, com cadeias produtivas integradas. Bem curioso isso, né? Então nós fazemos parte da mercadoria ou completamos parte da mercadoria aqui, devolvemos para lá, tem uma cadeia integrada nisso, em vários setores, né? De indústria de transformação, muitos, são mais de 100 setores que tem isso. Essa gente deve ter peso político, um pouco. Talvez seja essa pressão desses setores para que se encontre algum meio de negociação, para que se resolva tanto a questão política de Trump, né, e reduzam as tarifas. Né, isso me parece essencial. Quanto à descoberta da ABIN, né, você tem toda a razão, né, Gabriela? Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso aconteceu. Para lembrar a última, que foi muito escandalosa, e ainda no governo Obama, né, houve uma descoberta de que o telefone da presidente Dilma estava sendo grampeado pela CIA. Sim. Que, aliás, motivou que a presidente não fizesse uma viagem oficial aos Estados Unidos de repulsa. Né? Eu me lembro disso perfeitamente. Claro. Então, quando você olha para ele, não é uma coisa nova e não é um hábito deste governo. Né? Não é. Né? É uma cultura instalada. Né? A gente, né? Quem lembra de 64 e todos os outros fatos, né? É indiscutível que isso era uma cultura instalada. Se fosse só em 64, tudo bem. Quiser ir para trás, a gente pode citar vários exemplos. Muito, né? Então, porque tem exemplos bastante fortes quando a gente nem imaginava. Né? Então, são quadros impressionantes dessa intervenção que atinge até presidências que são tidas e havidas como mais, né, progressistas ou mais liberais na expressão americana. Não é bem assim, e o caso do Obama é um caso bem presente. Né? Simbólico. Professor, e tem também, a gente teve uma fala do presidente Lula a respeito dessa falta de interesse por falta do governo dos Estados Unidos para uma negociação. Então, a gente vai colocar aqui um trechinho dessa fala do presidente Lula. Na sequência, a gente volta a conversar. Vamos lá. Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Eu conversei com o Clinton, conversei com o Obama, conversei com o Bush, conversei com o Biden, converso com o Xi Jinping, converso com a Índia, converso com o Canadá. Ontem eu conversei 40 minutos com a presidenta do México, eu converso com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, com a Malásia, com a Indonésia, com todo mundo eu converso. Mas ele não quis conversar. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Essa fala foi em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, né? Aliás, ali perto tem muitos minerais raros. Também, verdade. No Vale do Jequitinhonha. Estava sobre os minerais raros. Verdade, verdade. Professor. O que o presidente Lula está fazendo, não é? Fazendo sinais evidentes para a nossa realidade, para que ela se torne mais compreensiva do que é que nós estamos fazendo, né? Do que nós estamos falando. Ainda há uma parcela grande da população brasileira que compreende pouco essa situação e fica mais suscetível às redes sociais. Então é interessante a brincadeira com o truco, porque ela é eficaz. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, quando nós falamos da tentativa ou do silêncio norte-americano, nós vamos entender que esse silêncio ele tem uma função. Né? Não negociar com o Brasil é dar um recado. Não negociar com o Brasil
é, de alguma forma, forçar outros. Ele está negociando com mais de 100 países, né? Outros interlocutores americanos, o que ele pode ser muito duro. Esse ponto me parece óbvio, né? Pressão sobre o Brasil, pressão diretamente sobre os BRICS, pressão diretamente sobre a presença chinesa na América Latina. É disso que nós estamos falando, né? O presidente Lula deixa claro, eu falo com todo mundo e com o presidente Trump eu não consigo. Né? Por quê? Né? O motivo vai muito além, eu repito sempre isso, da figura do ex-presidente Bolsonaro. Vamos deixar isso muito claro. Na quarta-feira da semana passada, nos Jardins da Casa Branca, de viva voz, vocês podem localizar esse vídeo, o presidente Trump deixou isso muito claro. O presidente Bolsonaro não é meu amigo. Ele é um bom sujeito. Ele é um cara corajoso, mas não é meu amigo. Tá dado o recado. Isso. Tá dado o recado. Tem um limite. Ele fixou o limite. Não é meu amigo. O que é que lhe interessa é usar uma situação como essa para, de alguma forma, dar recados muito presentes. E os recados são claros. Né? A situação hegemônica da China é muito forte. Quem é que te garante, né, que os produtos que os Estados Unidos se neguem a abrir, a comprar, ou porque a tarifa ficou muito cara, se a China der uma mãozinha, nós vamos encontrar facilmente freguês para esses produtos. Vocês não duvidem disso. A China tem, é bom a gente lembrar sempre esse dado, né? Dos 193 países que estão na ONU, né, representados na ONU, a China tem corrente de comércio absoluta. Esse economês quer dizer o seguinte: se você somar importação e exportação, do que o país faz, é a corrente de comércio principal. A corrente de comércio principal de 156 países em 190 é da China. Rodrigo, isso deixaria qualquer imperialista inglês do 19 babando. Isso foi o que nós sempre sonhamos, a China realizou. Né? Faz a conta. De 193 países, 156 negociam prioritariamente importação e exportação com ela. A gente acha que é só o Brasil, que é só a América Latina. Dos 56 países asiáticos, 45 fazem esse negócio com a China. Então, de fato, se a China puser a mãozinha protetora, nós vamos encontrar freguês para o suco de laranja, vamos encontrar freguês para o café, vamos encontrar freguês até mesmo para a Embraer. Pode não interessar nesse momento, pode não interessar, mas os americanos também vão perder, como nós temos visto, que, aliás, duas das empresas que negociam suco de laranja brasileiro entraram na justiça, são empresas americanas. Escuta, vai matar o nosso negócio. Né? Então, de alguma forma, isso tem que levar em conta quando a gente analisa esse. É bom brincar com o truco, sim. É bom porque isso populariza o problema. Com certeza. Eficiente ideia. Com certeza. Mas, por outro lado, ele dá um limite para esse quadro. Fundamental, professor. Essa sua fala é sempre um prazer, um privilégio ter o senhor aqui com a gente. Muito boa noite, até uma próxima. Obrigado. Eu é que gosto da conversa com vocês. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado para vocês pelo convite. Um abraço. Boa noite a todos. Um abraço, professor. Bom, a gente vai chegando aqui aos nossos minutos finais, né, Rodrigo Viana? Vamos nessa, então? Vamos Amanhã nessa. A gente vai estar de volta a partir das 7 horas da manhã com Desperta e possivelmente com novos desdobramentos aí do Donald Trump e do Brasil também. E o Donald Trump tendo que se explicar sobre o caso Epstein. Tá enrolado. Apareceram fotos hoje do Epstein no casamento do Donald Trump. A CNN está circulando essas fotos. Está enrolado com os republicanos, com a turma dele, quem está mais cobrando. Com MAGA. Não está fácil a vida do Donald Trump, não. Vamos ver se ele vai continuar preocupado com o Brasil, porque a vida dele também não está fácil lá, não. Nada fácil. Chico, Rodrigo, boa noite para vocês. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente vai nessa. Até a próxima. Falou, gente.
ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.